Graças a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Gênesis 3, 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Graças a Deus. Você está abençoado? Amém? O Senhor tem cuidado de nós, né? Graças a Deus. Amém? Encontraram? Então vamos ler. Diz o seguinte: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus mais um pouquinho. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Querido Senhor, Deus amado, nosso Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por esta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. Obrigada pela vida, obrigada pela saúde, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos protegido, nos sustentado. Tu é tão maravilhoso, Jesus. Obrigada, Senhor. E eu peço agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Fala ao nosso coração, Espírito de Deus. Fala através da minha boca, Espírito Santo, que eu desapareça e o Senhor apareça. Senhor, nos ensina a viver na Tua presença. Que o Teu nome seja glorificado através dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, então, terça-feira passada, eu preguei aqui a respeito do sangue do Senhor Jesus, né? Lembram, irmãos? Amém? E eu disse que eu queria pregar ainda mais um pouco sobre esse assunto. Então, hoje eu vou falar mais um pouquinho a respeito do sangue, o sangue de Jesus. E para isso, então, nós lemos esse versículo, né, de Gênesis 3, 21, que nos diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha só, nós sabemos, nós conhecemos a história da criação, mas vale sempre a pena repetir, porque a gente vai aprendendo mais. Então Deus criou Adão, né? E fez para ele uma esposa, a Eva. E eles viviam então no Jardim do Éden, um lugar lindo, maravilhoso, perfeito, até o dia que eles pecaram. Quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden, não se sabe. Não podemos afirmar, e a Bíblia não nos diz. Tem pastores que fazem especulações, né? Dizendo um tempo determinado, mas nós não podemos afirmar. Alguns dizem que foram apenas 40 dias, porque 40 é o número de provação, né? De tentação. Outros afirmam que pode ter sido muitos anos. Então a gente não sabe. E eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não fala, né? Mas eles viveram lá. Por quanto tempo, não sei. E então, enquanto eles estavam sem pecado, aquele lugar era maravilhoso. E eles viviam em perfeito estado de santidade. E nesse estado de santidade, então, eles falavam com Deus diretamente. Todas as tardes o Senhor Deus vinha conversar com Adão. E era então tudo perfeito. Mas determinado dia, então, sabemos a história, não vou estar aqui contando tudo, mas Satanás veio, né, usou o corpo da serpente, falou com Eva e enganou Eva. Então enganou a mulher. A mulher foi enganada. O homem
pecou porque quis. E até a respeito desse pecar porque quis aqui, eu quero falar um pouquinho de Adão, que eu já falei isso no estudo bíblico ano passado, quando nós estávamos estudando os tipos de Cristo. Nós estudamos os tipos do anticristo e estudamos os tipos de Cristo, lembram, irmãos? E Adão é considerado um tipo de Cristo. O que é um tipo? É um símbolo. Adão é considerado um símbolo de Cristo. Aí você pode dizer assim, mas não, Adão pecou, Jesus nunca pecou. Então, Adão não é um símbolo de Jesus. Realmente, Jesus nunca pecou. Mas sabe por que Adão é considerado um tipo de Cristo ou um símbolo de Cristo? Porque quando ele viu que Eva tinha desobedecido a Deus e tinha pecado, ele decidiu pecar para não deixar ela morrer sozinha. O amor dele era grande por Eva. E é nesse tipo, então, que ele é símbolo de Jesus. Por quê? Jesus nunca pecou, mas ele assumiu o nosso pecado quando morreu na cruz. Por quê? Porque o amor dele é grande por nós. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por isso, Adão é um símbolo ou um tipo de Cristo. Porque Adão amava tanto a esposa que Deus tinha dado para ele, que quando ele viu que ela pecou, ele sabia, ele conhecia que Deus tinha dito que no dia que eles comessem aquele fruto, eles iriam morrer. Então, ele sabia que a Eva ia morrer, e aí ele decidiu, não vou deixar ela morrer sozinha. Eu vou morrer com ela, eu vou pecar também. E aí, então, Jesus fez isso por nós, pela sua noiva. Jesus não pecou, mas ele assumiu o nosso pecado na cruz. Por quê? Por amor. Porque nós, a noiva de Cristo, então, cada salvo, né, é a noiva de Cristo. E então, Jesus nos ama tanto que ele levou o nosso pecado, a nossa morte na cruz. Amém, irmãos? Então, por isso, Adão é considerado, né, um exemplo, um tipo, um símbolo de Jesus. Mas veja só, eles pecaram então. E eles pecando, Deus na sua justiça amaldiçoou eles. Amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, né, e deu as consequências para Adão e Eva dos seus pecados. Ou seja, Adão, a partir daquele momento, ia ter que suar para conseguir o seu pão. E Eva teria as dores de parto aumentada. Então, alguns dizem assim, que Eva não teria dor se ela não tivesse pecado para nascer os filhos. Mas se a Bíblia diz que a Eva teria as dores de parto aumentada, é porque alguma dor ela iria ter sim. Eu acredito que algum desconforto, alguma coisa assim para dar à luz. Mas porque ela pecou, então, ela recebeu, e todas as mulheres então, né, todas nós, recebemos junto com Eva e essa dor de parto. Então esse foi o castigo, né, ali, pelo pecado. E a partir dali, então, eles em pecado, eles sentiram vergonha de Deus. Quando Deus veio, então, à tardinha, é claro que Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus sabe todas as coisas, mas Deus veio perguntar para Adão o que tinha acontecido. E quando Deus veio, então, os dois se esconderam. Isso aqui está aqui na Bíblia, né? Se você ler, você vai observar, aqui no capítulo 3 de Gênesis. Eles se esconderam porque sentiram vergonha. Por que sentiram vergonha? Porque estavam nus. Então eles sentiram vergonha, sentiram tristeza por causa do pecado, porque o pecado produz tristeza, né? Então veja só, e no momento que eles se esconderam de Deus, então também ao mesmo tempo eles pegaram folhas de figueira para se cobrirem, porque eles perceberam que estavam nus. Antes eles estavam nus e não percebiam, não sabiam, porque não tinha pecado, não tinha malícia, mas porque a luz de Deus então brilhava como roupa sobre eles. Eles estavam nus,
mas não se enxergavam assim. Por quê? Porque a roupa deles era a luz. Essa luz, essa glória que nós vamos receber no momento que Jesus vier nos buscar, no arrebatamento. Amém? Essa roupa, essa glória. E eles então pegaram e se cobriram com folhas de figueira. E por isso então nós podemos imaginar, nada também posso afirmar, mas imaginar de que o fruto proibido talvez fosse o figo. E não a maçã, como o mundo fala. Por quê? Porque eles estavam próximos à árvore, então, da figueira. Né? Então, quem sabe era o figo. Mas também não podemos afirmar, porque a Bíblia não informa. Mas é uma suposição. Aí, então, eles se cobriram com essas folhas. Mas essas folhas não podiam cobrir o pecado. Cobriu a nudez. Taparam, né? O seu corpo ali, físico. Mas não cobria o pecado. E essas folhas de figueira aqui, então, representa a religiosidade, a religião. Porque a religião não pode nos perdoar. A religiosidade, a pessoa religiosa, ela faz as coisas achando que está agradando a Deus, mas na realidade ela está apenas se escondendo atrás de uma folha, um disfarce, para tentar encobrir os seus pecados e parecer justo. Mas na realidade não é justo, né? Porque só quem nos justifica é Jesus. Aí então, veja só, eles fizeram essas folhas, mas não podia cobrir o pecado que eles tinham acabado de cometer. E aí então Deus, né, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus nos ama muito. Se você nunca sentiu o amor de Deus, irmãos, comece a buscar esse amor, porque é muito bom, é maravilhoso. Ele quer que nós venhamos a sentir esse amor todos os dias. Ele nos ama. Já falei aqui várias outras vezes que tem pessoas que têm medo de Deus, tratam Deus como se fosse um velho rabugento que estivesse pronto para matar, para castigar. E não é assim. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Amém? Então tenha Deus como teu melhor amigo. E Deus, então, né, na sua justiça, Ele precisou dar o castigo pelo pecado. Mas na sua graça, então, Ele deu recurso. Primeiro, Ele os expulsou do jardim do Éden. Alguns dizem Deus é mau porque expulsou. Podia perdoar e deixar lá. Não. Porque como eles já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora, se eles comessem da árvore da vida, aí eles iriam viver, e toda a humanidade, todos nós aí, iríamos viver em eterno pecado. Porque daí eles estavam em pecado, e se fossem comer do outro fruto, então, do fruto da árvore da vida, não teria mais salvação para nós seres humanos. Por quê? Porque aí nós ficaríamos eternamente no estado pecaminoso. Então Deus expulsou eles do jardim por amor, por graça. E na sua graça, então, Ele lhes ofereceu uma roupa que pudesse cobrir o seu pecado. Que roupa foi essa? Deus deu para eles túnicas, vestidos, né? Como se fosse um blusão, um camisão, assim vamos dizer, para cobrir o corpo deles, que agora parecia a nudez. E como que Deus fez essas roupas? Olha só, o próprio Deus fez essas roupas para Adão e Eva. Como que Ele fez? Ele precisou matar alguns animais para fazer essa roupa. De pele. E um detalhe, manchada de sangue. Aqui então, nesse sacrifício aqui, que foi o primeiro sacrifício, que foi Deus que fez o primeiro sacrifício de sangue,
que foi matando esses animais, cordeiros, né? Porque era o símbolo do Cordeiro de Deus, que viria mais à frente, que é Jesus. Então aqui eram cordeiros, que Deus matou esses animais, esfolou esses animais, o que é isso? Tirou a pele, manchada de sangue, sujou de sangue, fez roupas para eles e deu para eles essas roupas. Então essas roupas aqui foi o primeiro sacrifício de sangue que aconteceu na história da humanidade. O primeiro. E quem é que fez? O próprio Deus. Então essas roupas aqui que Deus providenciou para eles, já eram um símbolo, né, do sacrifício de Jesus, que iria derramar o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que iria derramar o seu sangue na cruz para nos dar roupas novas. Amém? E essas roupas novas, então, é o quê? A salvação da nossa alma. Amém? Então, olha só, aqui foi o primeiro sacrifício de sangue, que foi o próprio Deus que fez. E nós podemos pensar assim, será que Deus ficou contente de matar esses animais que Ele tinha criado, Ele mesmo tinha criado com carinho, com amor aqueles animais? Não sabemos há quanto tempo, como eu falei, mas Deus tinha criado, então podemos dizer assim que Deus tinha recém-criado, porque o tempo era diferente, não é como o nosso tempo hoje. Então Deus com certeza não ficou satisfeito de ter que matar a sua criação, matar aqueles animais, que a Bíblia não nos diz quantos foi, mas Ele precisou matar para poder fazer essas roupas. E aí então a gente percebe que o sacrifício de sangue traz dor, né? Porque Deus foi o primeiro então que suportou uma dor de perda, porque Ele perdeu aqueles animais que Ele matou para poder fazer roupa para eles. E Ele fez isso para abençoar aquele casal que não merecia o perdão, não mereciam essa roupa coberta de sangue. Mas Deus deu por graça. Então esse primeiro sacrifício, né, de sangue, fez com que o desespero depois do pecado que Adão e Eva sentiram, se acalmasse. É claro que eles ficaram, né, tiveram de aprender de Deus depois com esse sacrifício. Então Deus começou a ensiná-los que para se obter perdão é só com derramamento de sangue. Não tem perdão se o sangue não for derramado. Então Deus ensinou isso para eles, matando aqueles cordeiros para fazer essas roupas, e depois passou ordens também para eles. Deus passava, falava, né? Explicava para eles como que agora teria que ser, porque enquanto não tinham pecado era uma coisa, agora ficou totalmente diferente. Então eles precisavam aprender como agir agora, porque as folhas de figueira não podiam cobrir aquele pecado, mas o sangue sim. Agora olhe bem o detalhe, aquele sangue cobriu o pecado deles. E aí então Deus ensinou, né, como que se faria dali para frente para se obter o perdão. E daí nós vemos no Velho Testamento todos os sacrifícios que eram feitos, né, que Deus passava para os sacerdotes, como matar um cordeiro, como fazer sacrifícios de sangue com bois, né, com ovelhas. Então foi Deus que foi ensinando para o ser humano que precisava o sangue ser derramado, porque senão não tinha perdão de pecados. Mas esses sacrifícios, esse primeiro que Deus fez, e esses todos que nós lemos no Velho Testamento, apenas cobriam o pecado. Só cobriam. Por exemplo, eles faziam um sacrifício hoje, daqui a alguns dias eles tinham de fazer outro, porque já tinham pecado. Então, aquele pecado, ele era coberto por determinado tempo, até que o outro sacrifício fosse feito. Então, aquele sangue derramado de animais cobria o pecado por algum tempo.
mas não apagava. O pecado continuava lá, só estava coberto pelo sangue. Então, quando Deus olhava o sacrifício, ele enxergava o sangue, está perdoado. Mas o pecado continuava ali debaixo daquele sangue. E aí então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi exemplificado aqui então nesses cordeiros que Deus matou para fazer a roupa para os dois. Esse Cordeiro quando veio, por isso que foi o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus foi perfeito, não faltou nada. Por quê? Porque o sangue que ele derramou, que nós falamos bastante na terça-feira passada a respeito do sangue de Jesus, esse sangue não cobre o nosso pecado, ele apaga o nosso pecado. Amém? Então, por isso é o sacrifício perfeito. E por isso, então, como nós falamos bastante terça-feira passada, que o sangue de Jesus nos perdoa porque era perfeito, nunca pecou, então pode nos perdoar. Mas eu não vou estar repetindo a mensagem de terça passada, eu só estou te lembrando para você se ligar aí no que eu vou falar agora. Então, veja só. Eles então tiveram, né, o seu pecado coberto. Hoje nós temos o nosso pecado apagado, perdoado. Você pode notar a diferença, irmãos, antes de Jesus, antes da cruz e depois da cruz? Eu posso dizer que nós somos privilegiados. Por quê? Porque se nós tivéssemos que estar ainda fazendo sacrifícios como eram feitos no Velho Testamento, era muito trabalhoso. E dava um cheiro insuportável no templo, de sangue. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de sentir assim, o cheiro de um açougue, de um matadouro, né, que fica aquele cheiro forte. No templo, no Antigo Testamento, é claro que bem depois de Adão e Eva, né, mas depois então no templo, o cheiro não era nada agradável, porque era um cheiro forte de sangue, porque era sacrifício sempre, então aquele sangue sempre era derramado. Imagine se nós hoje ainda tivéssemos que vir aqui na igreja e fazer sacrifícios de sangue. O cheiro aqui ia ser insuportável. Por causa do sangue, o sangue se decompõe, como eu falei semana passada. Ele se deteriora, ele cheira mal. Então, olha só, Jesus nos livrou de tudo isso também. Mas a principal coisa do sangue de Jesus e da cruz é a nossa salvação. Então, o sangue de Jesus não só cobre, ele apaga. É um privilégio para nós sabermos que tudo que nós fizemos de errado. Olha só, irmão, quanta coisa, quem sabe, você fez antes da tua vida, antes de você se converter a Jesus, que você hoje olha para trás e diz, ai, se eu pudesse eu mudava tudo. É ou não é? É assim, né? Com todos nós. Aí se eu soubesse, eu podia mudar tudo, eu não faria isso nunca mais. Que vergonha. E como eu já falei aqui, quando você sente vergonha do que você já fez, é porque é um sinal que você é salvo. Porque se você não fosse salvo, você não estava nem dando bola. Ah, fiz mesmo e faço de novo. Que é o que as pessoas falam. Né? Mas então, olha o privilégio que Jesus nos deu. Ele apagou o nosso pecado. O que você fez de errado? O que eu fiz de errado? Várias coisas. Mas o nosso pecado foi apagado. Jesus apagou com o sangue dele. Então não adianta o diabo chegar para nós e de repente usar pessoas para nos acusar do que nós fizemos no passado, porque ele faz isso, ele usa pessoas para colocar o dedo na tua cara e dizer você fez isso, isso e aquilo, agora que está querendo dar uma de santo. Já não falaram isso para você? Com certeza, né? O diabo faz isso. Mas Jesus apagou o nosso pecado. Então nós podemos olhar bem para a cara do diabo e dizer, ei, para aí. Eu fiz, é verdade. Mas Jesus apagou. Então não existe mais. Não existe mais. Quando o diabo vier te acusar, ou usar alguém para te acusar de alguma coisa que você fez de errado no passado, admita, realmente eu fiz. Mas agora Jesus apagou.
Então, nós não precisamos nos envergonhar dos nossos erros, porque Jesus já nos purificou. Envergonhamos, sim, das nossas atitudes, do que nós fizemos, mas no sentido de Jesus já apagou, então eu me alegro, graças a Deus. Jesus já apagou meu pecado. Então o sangue de Jesus é para isso. Foi por isso que ele morreu na cruz, para nos salvar. Porque o sangue dele apaga todo o pecado. Uma coisa, irmãos, que quando nós pecamos, porque pecar, todos nós ainda pecamos, mas pecamos sabendo que temos que logo nos arrepender, pecamos por acidente, como eu digo sempre, né? Mas se tem uma coisa, irmãos, quando nós pecamos, o pecado muitas vezes traz prazer, né? Porque se não fosse assim, a pessoa não ia querer pecar. Por exemplo, uma pessoa que rouba, pegou lá um dinheiro escondido de alguém, que ninguém está vendo, vou pegar. Na hora ele sente prazer, oba, vou poder comprar tal coisa. Então, o prazer é da pessoa e a alegria é do diabo. Pense bem nisso, lembre bem dessa frase. Quando você pecar, meu irmão, e eu digo você, mas eu também estou me incluindo nisso, né? Quando nós pecarmos, o prazer é nosso, mas a alegria é do diabo. Como assim? O prazer, aquela coisa de que no momento foi bom, no momento foi agradável, depois vai vir uma dor amarga, mas no momento foi bom. Então você sentiu um prazer ali na hora por fazer aquilo, senão você não ia fazer, seja lá o pecado que for. Mas então assim, ó, o prazer é da pessoa e a alegria é do diabo. Por quê? Porque ele está olhando para você e dizendo, tu está pecando de novo. Entendido isso, irmãos? E ele sempre quer nos acusar. Então ele vai dizer, você está pecando de novo. Então você não é salvo, você está pecando de novo. Mas Jesus morreu pelos pecados que nós já cometemos e pelos pecados que nós ainda vamos cometer. Claro isso? Amém? Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas veja só, então, esse primeiro sacrifício de sangue, né? Foi com roupas manchadas de sangue. Roupas sujas de sangue daqueles animais, para cobrir o pecado naquele momento. Então esse sacrifício de sangue foi o primeiro a introduzir o ser humano na linha de sacrifícios de sangue levando até o Calvário. Quer dizer, foi toda uma história até chegar na cruz, fazendo rituais, fazendo sacrifícios, com sangue, para poder obter perdão. Mas o perfeito foi na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, não precisa mais de sacrifícios agora, porque foi perfeito. Então, olha só, vamos observar aqui essa cena que aconteceu lá no início, que nós lemos ali em Gênesis. Quem que se beneficiou do sangue dos animais que foram mortos? Adão e Eva, né? Se beneficiaram do sangue dos animais. Eles mereciam esse perdão? Eles mereciam esse sangue? Não. Eu e você, hoje, nos beneficiamos do sangue de Jesus. Mas também não merecemos esse perdão. Eu não vivo falando para vocês que o que nós merecemos é o inferno? Então nós não merecemos esse sacrifício, nós não merecemos esse perdão. Mas Jesus nos deu, por amor. E aqueles animais que sofreram, que foram mortos lá para poder fazer as roupas, eles mereciam morrer por o pecado de outro? Não, né? Eles eram perfeitos. Eles não tinham feito nada de errado, mas morreram por quem tinha pecado. Então, o que nós aprendemos aqui também? Que Jesus nunca pecou. Era perfeito, é perfeito. E morreu por nós que não merecemos.
Os animais não precisavam passar por isso. Eles não tinham feito nada de errado. Mas por amor, Deus matou aqueles cordeiros para poder salvar Adão e Eva ali. Jesus não merecia morrer, porque ele nunca pecou. Mas ele morreu por nossa causa. Porque nós pecamos. Então foi um alto preço que foi pago naquele primeiro sacrifício. Como assim? Deus, o doador daquele sacrifício, então, pagou um alto preço, porque ele matou animais queridos para ele. Ele tinha criado, ele tinha feito aqueles bichinhos. E ele precisou matar para poder perdoar alguém que não merecia perdão. Então, a mesma coisa, é um alto preço o que Jesus fez por nós, sem nós merecermos. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então, veja só, a graça, o amor, a misericórdia foram o motivo do sacrifício na cruz também. Por quê? Porque Deus matou aqueles animais por graça, por amor e por misericórdia a Adão e Eva. E ele matou o seu próprio filho, vamos dizer assim. Jesus doou a sua vida. Mas o Pai escolheu o seu próprio filho para morrer por nós que não merecemos. Então foi um alto preço. Um preço pago com sangue. Então Adão e Eva tiveram a liberdade de aceitar ou rejeitar aquele sacrifício. Eles podiam muito bem, depois que pecaram, eles podiam dizer, nós não queremos esse sacrifício. Nós não queremos usar essas roupas manchadas de sangue. Mas eles aceitaram. E graças a Deus porque aceitaram. E isso é para nós hoje também. Você não precisa aceitar o sangue de Jesus te cobrindo para te perdoar. Mas se você aceitar, você vai ser perdoado e salvo. Mas tem gente que não aceita. E Deus não obriga ninguém a aceitar. Ele oferece. Ele doou o seu filho. Ele doou o sangue do seu filho. Mas tem gente que não quer. Então Deus não força. Então, assim como Adão e Eva tiveram a oportunidade de aceitar ou rejeitar o sangue naquelas roupas que Deus deu para eles, do cordeiro ali que ele matou, a humanidade hoje tem a oportunidade de aceitar a Jesus e o seu sacrifício ou rejeitar. E muitos têm rejeitado, infelizmente. Muitos têm rejeitado. Esse presente, né? Porque o sangue de Jesus é um presente para nós. E eu já falei isso terça-feira passada, mas vou repetir, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Você matou, você roubou, você mentiu, você adulterou, você prostituiu, seja lá o que você fez, o sangue de Jesus purifica. Então não importa o que você fez na vida, Jesus está te oferecendo perdão. Jesus está te oferecendo graça. E Ele quer salvar a tua alma. Mas só aceita quem quer. E graças a Deus, né, pelo sangue de Jesus. Então, para quem que foi o sangue de Jesus, irmãos? Para quem que Jesus derramou o seu sangue? Para nós. Para quem que foi o sangue? Para nós. Para quem que foi o sangue daqueles animais que Deus matou? Para Adão e Eva. E o sangue de Jesus para nós. É claro que aquele sangue dos cordeiros estava simbolizando já o sangue de Jesus. Mas agora nós não precisamos mais matar animais, nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Deus nem aceita mais isso. Deus não se agrada disso, de rituais, dessas coisas, não. Por quê? Porque o Filho dele já fez o único e verdadeiro, perfeito sacrifício. Então hoje nós não precisamos mais. Mas o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz. Então o sangue de Jesus, irmãos, é como se fosse uma chave para nós entrarmos diante do Pai. Como eu explico sempre para vocês, quando Adão e Eva pecaram, então todos nós entramos na linhagem do pecado, através deles, porque somos descendentes deles. Então fomos afastados de Deus, porque o pecado está em nós, e Deus é santo.
não pode se juntar ao pecado. Mas com o sangue de Jesus, então, Jesus nos deu essa chave. Podemos abrir essa porta e nos relacionarmos com o Pai. Então, o sangue de Jesus é a chave para o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Se não fosse pelo sangue, nós não poderíamos hoje, em qualquer lugar que nós estamos, fazer uma oração. Hoje você pode orar no meio da rua, você pode orar dentro da tua casa, você pode orar na igreja, aonde você estiver, você pode orar. E Deus vai te ouvir. Não precisa mais rituais, sacrifícios, cerimônias. Não precisa. Antes do sacrifício de Jesus, tinha de ser feito um monte de cerimônias. O povo não podia se chegar diretamente a Deus. Ele ia até o sacerdote, oferecia o sacrifício, e o sumo sacerdote, iria interceder a Deus pelo povo. Mas hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então nós podemos chegar diretamente diante do Pai e dizer: Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. E Ele nos recebe. Você não precisa marcar hora para falar com Deus. Deus não tem agenda, né? Então a qualquer momento nós podemos falar com Deus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Então está vendo como o sangue de Jesus é importante? Terça-feira passada nós falamos bastante da importância do sangue, né? Que o sangue de Jesus nos cobre, é para nós uma arma de defesa. E o nome de Jesus é uma arma de ataque. Então você ora, repreende o mal em nome de Jesus, você está atacando o mal. Mas para a tua proteção você clama que o sangue de Jesus esteja te cobrindo. Então é através do sangue, é a importância do sangue. E infelizmente muitas pessoas que se dizem cristãs hoje estão esquecendo da importância do sangue. Jesus morreu para salvar a nossa alma do inferno, irmãos. Ou você acha que Jesus derramou até a última gota do sangue dele para nos dar dinheiro em abundância? Não foi para isso. Foi para nos salvar. Amém? E como terça-feira passada eu falei, que ninguém podia matar Jesus, porque o sangue dele é perfeito. E aí então eu estudando ainda, ontem um pouquinho mais sobre isso, aí eu ainda confirmei mais uma coisa. Lembram que eu falei para vocês também na mensagem passada que a última gota saiu quando o soldado pôs a lança no lado de Jesus, que saiu sangue com água? Até aquele momento, até aquela última gota de sangue que saiu, Jesus não podia morrer. Nós temos que observar o seguinte: Jesus só morreu na cruz depois que a última gota caiu. Por quê? Porque enquanto tinha sangue perfeito nele, ele não ia morrer. Observaram isso? Por isso que daí quando o soldado feriu, saiu água, não tinha mais sangue. O sangue já tinha saído tudo. Então por isso Jesus morreu. Porque aí não tinha mais o sangue puro nele. Aí o corpo morreu. Ficou entendido isso, irmãos? Então o sangue de Jesus é vida. O sangue de Jesus nos dá vida. Mas tem uma coisa, um perigo, irmãos, que nós, conhecedores da palavra, que sabemos do poder do sangue de Jesus, muitas vezes caímos. E eu quero fazer esse alerta aqui para você, porque muita gente boa já caiu nesse erro aqui. Por que a gente vê hoje grandes pastores que estão corruptos? Pessoas que eram fiéis a Deus, que hoje não passam nem perto das igrejas. Porque se acharam melhores do que são. Olha só, Jesus morreu não pelos santos e pelos bons. Por quem que ele morreu? Pelos pecadores. Você é pecador? Eu sou pecadora. Então, se nós somos pecadores, o sacrifício de Jesus tem valor para nós.
O sangue de Jesus tem valor para nós. Porque ele não morreu por ninguém que não seja pecador. Todos são pecadores na face da terra, mas tem gente que se acha santo. Então esses que se acham santos e perfeitos, o sangue de Jesus para eles não tem nenhum valor, porque Jesus derramou o sangue dele pelo pecado, para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno. Então o sangue de Jesus é para aqueles que reconhecem que são pecadores. E muitos hoje, talvez por estarem há muito tempo na igreja, ou porque, sei lá, já leram a Bíblia 500 vezes, ou porque têm certos dons, se acham assim o máximo. E acham que a salvação aí é merecida por eles. Ou seja, eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu já li a Bíblia 500 vezes. Eu sou salvo porque eu jejuo, eu sou salvo porque eu dizimo, eu sou salvo porque eu sou o tal. Não é verdade. E a maioria das pessoas cai nesse engano. Ah, eu não faço mal para ninguém, então eu sou salvo. Não. Você não é salvo pelas tuas obras. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Nós só somos salvos porque somos pecadores. Então existe uma condição para a pessoa ser salva. Qual é? Ser pecador. Viu como a palavra de Deus é perfeita? A gente tem que fazer de tudo para fugir do pecado. Mas nós só somos salvos porque somos pecadores. Não sei se deu para entender o que eu falei? Aquele que se acha o santão, Jesus não precisa fazer nada por ele. Porque ele já se acha o máximo. Então, para ser salvo, tem que ser pecador. E por isso muitos estão saindo da presença de Deus porque acham que, Deus tem que me salvar, pois eu sou o máximo. Não prejudico ninguém, leio a Bíblia, sou um santo. Só Jesus, só Deus é santo. Então veja só, para ser salvo, precisa ser pecador. Mas não interprete errado o que eu estou dizendo, não é porque você precisa ser pecador que você agora vai pecar de graça por aí. Eu vou pecar, porque daí Jesus morreu por mim. Não, não é isso. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e dependemos de Jesus para ser salvo. Mas temos que fazer de tudo para procurar não pecar. Amém, irmãos? Então, olha só. Um exemplo que o apóstolo Paulo sempre usou, sempre o apóstolo Paulo usou esse exemplo a respeito de tribunal. O apóstolo Paulo falou muito a respeito de tribunal, de julgamento. E ele nos passa então a seguinte ideia. Preste bem atenção. Nós somos os prisioneiros sentados no banco dos réus. Nós, todo ser humano. Tá? Imagine agora, esqueça de tudo. E se imagine assim, você no céu, diante do trono de Deus, Deus sendo juiz e você sendo julgado. Pense nisso agora. Não é uma coisa agradável de a gente pensar. Não é? Mas é preciso. Imagine o trono de Deus. Deus assentado no trono. Ele é o juiz. Imagine você, como eu também me imagino, sentado no banco dos réus, acusado, para ser condenado. Então, Deus é o juiz, o diabo é o promotor público, que vai estar ali para te acusar, para dizer realmente ele fez isso. Olha o que ele fez, Deus, olha o que ele fez. Mas Jesus é o nosso advogado. Então, se imaginando, se coloque nessa cena, por favor, meus irmãos. Você pronto para ser condenado ao inferno, por tudo que você fez na vida de errado. E aí, então, Satanás te acusando, né? Diante do Pai, diante do trono, porque isso ele faz todo dia.
E aí então, Satanás se levanta, né? E diz assim: ele é pecador, merece ir para o inferno. E o pai sabe que o diabo não está mentindo. Nessa hora o diabo não precisa mentir. Porque isso que ele está falando a nosso respeito é verdade. Nós somos pecadores, nós merecemos ir para o inferno. Então o diabo chega diante do pai e diz: quero que seja lançado no inferno porque é pecador. E o diabo está certo nisso que ele está falando. E aí o pai, vamos imaginar que o pai se levanta no seu trono e diz, vai dizer, condenado. Só que antes do pai dizer condenado, Jesus se levanta e diz, para pai um pouquinho. Eu morri por ele. Eu morri por ela. O meu sangue está sobre ele, está sobre ela. O pai para, olha para você e diz, com um sorriso bem bonito, inocente. Mesmo nós sendo culpados. Aí o diabo fica doido. Mas como? É pecador, é mentiroso, é ladrão, é isso, é aquilo. E Jesus diz, não importa. Eu paguei o preço. Eu paguei o pecado dele ou dela. Ele é inocente. Essa é a cena que acontece nos céus. Nós merecíamos ser condenados, irmãos. Nisso o diabo não está mentindo. Ele é o pai da mentira. Mas nisso ele não está mentindo, ele está falando a verdade. E o pai sabe que ele está falando a verdade nesse momento. Porque o pai sabe que nós pecamos. Mas nós temos um advogado, como o apóstolo João disse, filhinhos. Vocês têm um advogado. Se pecaram, esse advogado vos defende. Em outras palavras, né? Eu resumi aqui o versículo. Então nós temos Jesus, o nosso advogado, que comprou a nossa liberdade com o sangue dele. Estão vendo a importância do sangue, meus irmãos? Então, às vezes a pessoa pensa, Jesus derramou o sangue, a gente participa da ceia, ali é o símbolo do sangue de Jesus, mas não tem a importância daquele sangue. Por que esse sangue é tão importante? Por que Jesus teve que derramar o seu sangue? Então é por isso. Porque senão nós estaríamos indo para o inferno. E Jesus nos salvou com o seu sangue. Então, o sangue de Jesus, para quem que é, irmãos? Para os culpados, que somos nós. Para os pecadores, que somos nós. Para os escravos, que éramos nós nas mãos do diabo. O sangue de Jesus é para os injustos, porque ele nos justifica. O sangue de Jesus é para a reconciliação nossa com o Pai. É para a purificação. Nos purifica das nossas imundícias, dos nossos erros, das nossas sujeiras, vamos dizer assim. O sangue de Jesus nos libera das mãos do diabo. E o sangue de Jesus nos santifica. Então, se eu fosse resumir, eu achei uma frase muito bonita ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, e eu disse a verdade. Essa frase é bem verdadeira. Quero que você guarde essa frase no teu coração. Guarde essa frase. Comece a pensar nessa frase. Que frase é essa, pastora? O sangue de Jesus é amor líquido. Bonito isso, né? O sangue de Jesus é amor líquido. Por quê? Porque se derramou por nós. Para salvar a nossa alma. Então valorize mais o que Jesus fez na cruz. Valorize mais o sangue de Jesus. Nós precisamos do sangue de Jesus nos cobrindo, nos guardando, purificando o nosso pecado, apagando o nosso pecado. Não é
nada mais vai apagar o nosso pecado. É o sangue de Jesus. Então lembrem bem, o primeiro sacrifício de sangue quem fez foi o próprio Pai, mostrando que o sangue de Jesus, que é perfeito, era o único que poderia nos salvar. Amém, meus irmãos? Ficou entendida essa mensagem? Amém? Lembre dessa frase. O amor de Jesus, o sangue de Jesus é amor líquido. Ele te ama tanto que você não pode nem imaginar. Às vezes a gente acha, ai, Jesus, o Senhor nem sabe que eu existo, tem tanta gente para o Senhor se preocupar, o Senhor vai se preocupar justo comigo? Mas Ele se preocupa sim. Ele te ama, porque Ele morreu por você e por mim. Amém?